Muitos confundem o Espírito Santo com uma mera força ou influência. A Bíblia, porém, o apresenta como pessoa divina, com mente, vontade e emoções. Ele age em nossas vidas como consolador, ensinador e santificador. Reconhecer sua divindade fortalece a nossa fé e nos leva a viver em plena dependência de sua ação. Sou Jonathan Cadiz e vamos para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está entrando com a gente aqui no canal para assistirmos, aprendermos juntos, na verdade, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando, como sempre, a revista da CPAD da classe dos adultos, nesse primeiro trimestre de 2026, falando sobre o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Na lição de hoje, estudaremos a lição de número 8, que será estudada presencialmente no dia 22 de fevereiro de 2026. Para você que quer dinâmicas ou subsídios para a sua Escola Bíblica Dominical, eu te aconselho, como sempre, aí na descrição desse vídeo, porque lá tem links que vão te ajudar bastante para a sua Escola Bíblica Dominical. Nos seguindo nas redes sociais e também entrando para o grupo Colégio do Discípulo, você tem bastante materiais, não só nosso, mas de outros criadores de conteúdos para EBD, e também os nossos, que diariamente a gente vai colocando lá, como por exemplo, a leitura diária, a gente faz um cartaz bem bonitinho, personalizado, para você compartilhar no seu grupo, slides que aqui você tem em um formato, né, que é para o YouTube, lá você tem em outros formatos para compartilhar nas suas redes sociais. Então nos siga nas redes sociais, tá bom? Entre para o grupo no WhatsApp Colégio do Discípulo, lá tem enquete, tem dinâmicas, tem bastante materiais para a sua Escola Bíblica Dominical. E claro, seja membro desse canal. E a gente disponibiliza muitos benefícios exclusivos para membros, tá? E quero com isso te convidar, claro, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, tá? Para você ser notificado dos materiais que a gente coloca aqui no grupo. Quando você faz tudo isso, o YouTube entende que os nossos materiais são relevantes e aí ele abre mais visualizações para a gente. Então, outra forma de você nos ajudar também é fazendo esse passo a passo. Para você que já é inscrito, está sempre aqui com a gente, meu muito obrigado. Também deixa o seu like e compartilha esse vídeo para nos ajudar. Eu quero também conversar com você nos comentários. Vamos falar da lição nos comentários, vamos falar dos trimestres. Então eu quero ver o seu comentário. Deixa o seu nome, sua cidade, sua igreja, deixa uma parte do Senhor. Vamos conversar. O que você está achando desse trimestre? Qual a sua dificuldade? Quais os seus desafios? Deixe nos comentários e nós, além de te responder, tentaremos te ajudar, tá bom? Para começarmos, eu quero te convidar, como sempre, como nós começamos, como tem que ser, buscando a ajuda dele, ajuda do alto, para que o Pai nos ajude. Senhor Deus, pedimos ao Senhor por essa aula, Pai querido. Sê conosco, nos cobre com a tua graça, nos ilumina com o teu Espírito Santo, para que nós possamos ministrar essa aula, para que o teu nome seja glorificado. Fale conosco, revele a tua palavra, sê com aquele que está assistindo essa aula, seja em casa, no trabalho, pelo celular, pelo tablet, pela televisão. Abençoe, cubra com a tua graça e que nós possamos aprender mais da tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. E juntos aqui, claro, sempre, seguiremos sendo edificados pela palavra de Deus. Meus irmãos, na lição de número 7, nós estudamos a obra do Filho. Na ocasião, explicamos a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. Mostramos que a obediência redentora do Filho é única, suficiente e vicária. E ressaltamos a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Hoje, nós iremos iniciar uma sequência de estudos sobre o Espírito Santo. Então, na lição de número 8, que é a lição de hoje, temos como título o Deus Espírito Santo. Já temos novidades, né? Nós já sabemos qual é o tema do próximo trimestre. Eu não vou ainda trabalhar esse tema aqui com vocês nas lições, lição por lição, já sabemos quais são, mas eu acho que é bom nós mantermos o foco, né, nesse trimestre. Porém, a lição do próximo trimestre está aí na sua tela.
Uma revista bonita, né? A capa tá linda, uma revista muito bonita. E o tema do próximo trimestre será Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então, professor, para a gente que cria conteúdos da IBD, vai ser mais light, vai ser mais suave. Para você que se encontrou aí nesses últimos 2 trimestres, né, falando sobre tricotomia e depois sobre a Trindade, bom, agora vai ser mais light, vai ser um trimestre mais de aplicação, não é? Então, mas como sempre, muito bom. Gente, para estudarmos a lição de hoje, lembrando, o Deus Espírito Santo, temos como textuário a Epístola de João, capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verdade prática, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, Ensinador e Santificador da Igreja. Essa lição de hoje tem polêmica, tá? Uma polêmica que já quiseram adiantar aí nas redes sociais, sobre a filioquia, já estou aqui te dando um spoiler do que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Então vamos levantar essa polêmica. Essa lição também tem muita coisa, é muito conteúdo. Vou correr um pouco, porque eu acho que pelo que eu coloquei aqui nos comentários, a gente nem vai conseguir falar tudo. É muita coisa, muita informação. Na sua revista mesmo, você lendo essa lição, você vai ver que é uma lição com bastante conteúdo, é uma lição grande. Então vamos lá, a verdade prática comentada. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade plenamente divino. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como diz o TJ, tá? Mas uma pessoa divina, coeterna e consubstancial com o Pai e o Filho. Atos 5, 3 e 4. E segundo aos Coríntios 13, 13. Ele possui atributos divinos e participa plenamente da obra de Deus. Segundo lugar, atuando como Consolador e Ensinador. Jesus prometeu o Espírito como Consolador, né? O Paráclito. Aquele que assiste, conforta e fortalece os crentes. João 14, 16 e 26. Então ele ensina a verdade, lembra os ensinos de Cristo e guia a igreja em toda a verdade. E santificador da igreja. O Espírito Santo opera na santificação progressiva dos crentes, separando-os para Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gálatas 5, 16. É ele quem forma o caráter de Cristo na igreja e a capacita para viver em santidade. Então o Espírito Santo é plenamente Deus e age na igreja como consolador, ensinador e santificador. A leitura diária dessa semana, na segunda-feira, João 14, 16. O Espírito Santo é o consolador prometido por Cristo, enviado para estar com os crentes para sempre. Terça-feira, 1 Coríntios 12, 11. O Espírito concede os dons espirituais de forma soberana, conforme a sua perfeita vontade. Quarta-feira, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo instrui os crentes e os faz lembrar das verdades ensinadas por Jesus. Na quinta-feira, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. O Espírito é o agente divino da ressurreição, aquele que comunica vida e poder. Sexta-feira, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. O Espírito atua na santificação do crente, separando-os para Deus e transformando o seu caráter. E no sábado, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo chama, separa e envia os servos para o cumprimento da missão de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 25 ao versículo 31. João 14. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente, exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vô-lo disse, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui.
palavra-chave de hoje é Espírito Santo. Etimologicamente, a expressão Espírito Santo vem do hebraico, Ruach HaKodesh, que significa sopro, vento ou, literalmente, Espírito Santo. No Novo Testamento, o grego pneuma agion significa Espírito Santo, fôlego divino. Significado bíblico: o Espírito Santo é Deus. Ele possui natureza divina e personalidade. Atos 5, 3 ao 4 e segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele ensina, guia, convence e intercede. João 14, 26 e Romanos 8, 26. O Espírito Santo age na salvação. Ele convence do pecado, regenera e sela o crente. João 16, 8 e Tito 3, 5, também Efésios 1, 13. O Espírito Santo capacita a igreja, concede dons e poder para testemunhar. Atos 1, 8 e 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Aplicação prática para hoje. Viver guiado pelo Espírito. A vida cristã deve ser conduzida pelo Espírito. Gálatas 5, 16. Produzir o fruto do Espírito. O caráter de Cristo é formado em nós. Gálatas 5, 22 e 23. Buscar poder espiritual. O Espírito capacita para o serviço e missão. E manter comunhão constante. Sensibilidade e obediência fortalecem a vida espiritual. Então, ainda aqui no nosso mapa mental, os objetivos dessa lição, em primeiro lugar, é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Segundo objetivo, é evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. E o terceiro objetivo é ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Então, no primeiro tópico, a pessoa do Espírito Santo, com 3 subtópicos. O Espírito Santo é uma pessoa distinta na Trindade e o Consolador prometido. Tópico 2, a divindade do Espírito Santo. 3 subtópicos. O debate, filioque, ou filioque, né? Os atributos divinos do Espírito, os símbolos do Espírito. E o terceiro tópico, as obras do Espírito Santo, também com 3 subtópicos. O Espírito Santo e a encarnação, o Espírito Santo e a ressurreição, e o Espírito Santo e a santificação. Então, esse mapa mental está muito bom. Você sabe, pode ter acesso a ele. Basta você nos seguir nas redes sociais para ter acesso a qualquer slide que você vai presenciar aqui. Inclusive esse aqui, da introdução. Na introdução nós vemos que o Espírito Santo não deve ser entendido como uma força impessoal ou simples influência espiritual, mas como uma pessoa divina. Ele é consolador, anunciado por Cristo, que procede do Pai e do Filho. Esse é o filioque que a gente vai ver, o filioque e do Filho. Tá? Sendo plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nesta lição, trataremos da pneumatologia à luz das Escrituras e da reflexão teológica, destacando a personalidade do Espírito Santo, sua divindade eterna e a grandeza de suas obras poderosas na vida do crente e na missão da igreja. Tópico 1. A pessoa do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo é uma pessoa. 2. Pessoa distinta da Trindade. E 3. O Consolador prometido. Então, no primeiro subtópico, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, como diz o Testemunho de Jeová. O Espírito Santo não é apenas uma influência ou um poder abstrato. Ele é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, sempre lembrando que segunda pessoa, primeira pessoa, terceira pessoa não é hierarquia ou não é diminuição, tá? Mas, claro, uma hierarquia dentro da Trindade econômica, ou seja, dentro do plano da redenção, da salvação, as 3 pessoas da Trindade se submetem a uma hierarquia nesse propósito. É uma hierarquia funcional e não de valores ou de poder, tá bom? Então, lembre sempre disso. Terceira pessoa da Trindade mostra o Espírito Santo dentro da funcionalidade da obra da redenção. Ele age com vontade, inteligência e propósito. Então, as Escrituras sempre revelam os atributos pessoais do Espírito Santo. Ele possui mente e intenção, como Paulo diz em Romanos 8, 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A palavra intenção, usada por Paulo aqui no grego, é o pronema, que indica pensamento, disposição mental, propósito consciente. Então, o Espírito Santo, ele não reage mecanicamente. Ele pensa e intercede com intenção divina. John Stott comenta que Atos 8, Paulo apresenta o Espírito como um sujeito
ativo da intercessão, e não como uma mera influência espiritual. O Espírito Santo conhece nossas dores, por mais profundas que sejam, e ore conforme a perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo, ele pode ser, por exemplo, entristecido. Paulo diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E entristecer implica em sensibilidade relacional. Uma força não sente tristeza. Então, essa palavra sugere dor causada por quebra de comunhão, como F.F. Bruce destaca. Ele diz que Paulo usa a linguagem relacional, mostrando que o pecado afeta a nossa comunhão com uma pessoa divina. A santidade não é regra fria, é uma preservação de relacionamento com o Espírito. Ele ensina, ele guia, ele fala, como Jesus diz em João 14:26, que é o nosso texto áureo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. E mais para frente um pouco, em João 16:23, ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A palavra Consolador, no grego parácletos, significa advogado, ajustador, alguém chamado para estar do lado. É um termo jurídico e relacional. O uso de parácletos reforça a personalidade distinta e não uma força difusa. O Espírito Santo não apenas inspira, ele orienta decisões, ele ilumina a palavra e conduz o crente. Ele exerce vontade soberana. 1 Coríntios 12:11, Paulo diz que mais um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse como quer indica vontade ativa. E distribuir dons envolve escolha intencional. Em Atos 13, versículo 2, é o próprio Espírito que manda separar Barnabé e Paulo, que o próprio Espírito diz que eu tenho chamado. Então o Espírito Santo ele fala, ele chama, ele envia. São ações próprias de uma pessoa, claro, pessoa essa pessoa divina. O teólogo Gordon Fee diz que Atos apresenta o Espírito Santo como agente missionário central da igreja primitiva. Ele separou, inclusive, o maior missionário da igreja, que foi o apóstolo Paulo. Então a obra missionária não nasce apenas de estratégia humana, mas da direção pessoal do Espírito. Negar a personalidade do Espírito é comprometer a própria doutrina da Trindade. Ele não é algo que recebemos, ele é alguém que habita em nós. Ele pensa, ele sente, ele fala, ele decide, ele envia. Então, onde o Espírito age, Deus está agindo pessoalmente. O Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Atuação específica e capacitação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre pessoas para tarefas específicas, como liderança, profecia, guerra ou governo. Por exemplo, em 1 Samuel 16:13, o Espírito apoderou-se de Davi. Esse verbo apoderou-se indica a capacitação para a missão, e não uma habitação permanente. É uma atuação funcional e seletiva. No Antigo Testamento, o Espírito é associado principalmente ao poder para serviço. Promessa de derramamento universal. Os profetas anunciaram uma nova etapa da obra do Espírito. Joel 2:28 há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse derramarei indica abundância, não medida restrita. Aqui surge a promessa da universalidade, uma transição da atuação limitada para alcance coletivo. Joel aponta para uma democratização da presença do Espírito e a habitação permanente no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito não apenas capacita, ele habita. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. 1 Coríntios 6:19. Agora, o crente é templo. No Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo. No Novo Testamento, habita no crente. É uma presença contínua e relacional. O Pentecoste marca a nova era do Espírito como presença permanente na igreja. Então, no Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre alguns. No Novo Testamento, ele habita em todos os que creem. A história bíblica revela progresso, da capacitação pontual à presença permanente. O Pentecoste não foi apenas um evento, foi o início de uma nova dispensação, a dispensação da atuação do Espírito. Então, no subtópico 2, pessoa distinta da Trindade. A doutrina da Trindade ensina que Deus é uma essência, que é o ousia, e subsiste eternamente em três pessoas distintas, ou seja, a hipóstasis, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, a gente está aprendendo aqui já há 2 meses, mas um único Deus, em 3 distinções pessoais. 1 Pedro 2, eleito segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Então, nesse texto,
vemos que três pessoas estão atuando harmonicamente, é a pericorese, né? E eles agem em harmonia na salvação, cada um com função própria. O Wayne Grudem destaca que 1 Pedro 1,2 apresenta clara distinção pessoal dentro da unidade divina. O Espírito é plenamente Deus. Ele possui a mesma natureza divina do Pai e do Filho. Ele não é inferior e nem criado. 1 Coríntios 2, 10 e 11, Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Somente Deus conhece plenamente Deus. O Espírito conhece as profundezas divinas porque participa da mesma essência. Essa palavrinha que Paulo usa aqui, penetra, indica sondar profundamente, revelando consciência e divindade. Gordon Fee diz que esse texto sustenta fortemente a plena deidade do Espírito. Então esse texto, ele sustenta fortemente a plena deidade do Espírito. O Espírito, ele é uma pessoa distinta. Ele não é apenas uma manifestação temporária do Pai ou do Filho. O próprio Jesus, em João 4,26, diz que ele enviaria aquele Consolador, o Espírito Santo, e o Pai enviará em meu nome. Então, o termo Consolador, que é o Paráclitos, que eu já disse aqui, né, significa advogado, auxiliador, alguém chamado para estar do lado, mostra bem claramente que é uma outra pessoa. Então, isso pressupõe personalidade e relação. Observe a distinção. O Pai envia, o Filho dá o nome e o Espírito ensina. A unidade, mas também distinção. Tá? Então, em João 14,16, apresenta o Espírito como pessoa consciente, distinta, mas não como uma extensão interpessoal do Pai. E, gente, negar isso é sério. Negar essa verdade, inclusive, resultou em erros históricos e heresias, como o modalismo. A gente vai ver mais para frente, ensinava que o Pai, Filho e Espírito são apenas modos do mesmo ser, ou a mesma coisa do unicismo, tá? O arianismo, que negava a plena divindade do Filho e, por consequência, do Espírito. Os pneumatomáticos, um pouquinho difícil, mas rejeitava a deidade do Espírito. Para isso, foram necessários concílios ecumênicos, os concílios históricos da Igreja, para defender a divindade do Espírito, assim como a divindade do Filho. Tito 3,5, Paulo diz: ele nos salvou, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui, o Espírito realiza a obra divina, regenerar, salvar. O próprio Agostinho defendia que a Trindade opera inseparavelmente, mas cada pessoa atua segundo a sua propriedade pessoal. O Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas não separado deles. Ele é plenamente Deus. Assim como negar sua personalidade, negar sua divindade, enfraquece a própria compreensão da Trindade. Então, nós não adoramos três deuses, não seguimos três manifestações. Não pode misturar as pessoas e nem separar a natureza, a essência. Então, servimos ao único Deus que eternamente existe em três pessoas. A nossa comunhão com Deus é trinitária. Nós somos guiados pelo Espírito, reconciliados pelo Filho e amados pelo Pai. A vida cristã não é relacionamento com uma força, mas com Deus vivo em três pessoas eternas. E para isso, olha o desenvolvimento histórico da doutrina do Espírito Santo. Tá? Nicéia, em 325, defende a divindade do Filho. O concílio de Nicéia foi convocado para combater o arianismo, que negava a plena divindade de Cristo. Embora o foco principal fosse o Filho, a discussão abriu caminho para a formulação mais clara da Trindade. Ali foi afirmado que o Filho é da mesma substância, é o homousios do Pai, impacto para a pneumatologia. Se o Filho é plenamente Deus, a estrutura trinitária precisava ser teologicamente consistente também quanto ao Filho. E aí vem Constantinopla, em 381, 56 anos, né? Depois, o bom de matemática. A afirmação clara da divindade do Espírito vem em Constantinopla. O segundo concílio ecumênico respondeu aos pneumatomáticos, combatentes contra o Espírito. Estão aí até hoje, tá? E negavam sua deidade. O credo niceno constantinopolitano declarou: e no Espírito Santo, Senhor vivificador, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado. Aqui o Espírito é chamado Senhor vivificador, digno de adoração. A Igreja reconheceu oficialmente a sua plena divindade e distinção pessoal. Então aqui vem a consolidação da ortodoxia trinitária. Os pais da Igreja, como Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, defenderam e negaram o Espírito como Deus comprometeria a salvação, pois só Deus salva. A santificação, pois só Deus santifica. E a adoração, pois só Deus é digno de culto. Basílio escreveu: se o Espírito não é Deus,
não pode nos deificar. A doutrina do Espírito não foi invenção tardia, mas um reconhecimento progressivo na revelação bíblica. A igreja não criou a Trindade, ela sistematizou aquilo que as Escrituras já ensinavam. Negar a divindade ou personalidade do Espírito não é apenas erro teológico, é romper com a fé histórica cristã. Subtópico 3. O Consolador Prometido. Então, Jesus ele não deixou seus discípulos desamparados. O que ele prometeu? Ele prometeu a vinda de um companheiro divino. Ele disse que ele rogaria ao Pai. Eu vou falar sempre isso aqui quando chegar na questão do Filho o quê? Jesus ele roga ao Pai para enviar o outro Consolador. A palavra Consolador traduz o grego Paráclitos, que nós já vimos, é aquele para estar do lado. Então Jesus ele não usa esse termo à toa. Ele usa para realmente mostrar que é uma pessoa que vai animar, sustentar, é um advogado, é um consolador, ele fortalece, ele anima, ele ajuda, ele auxilia como um advogado, como aquele que defende a nossa causa. Então esse Paráclito, eu estou citando de novo aqui, citei 3 vezes em cada um dos subtópicos. Por quê? Porque ele dá muita ênfase, muita força. É um sentido jurídico, mas também um sentido relacional, indicando alguém que representa e sustenta o outro diante de uma causa. E quando Jesus fala outro consolador, fica melhor ainda, porque aí mostra que é outra pessoa. Mas Jesus disse que o Pai enviaria esse outro consolador, essa palavrinha no grego é allos, que significa outro da mesma espécie, não diferente em natureza. Isso revela que o Espírito Santo é da mesma essência divina que Cristo. Então ele diz que o Pai enviará no nome dele e ensinaria todas as coisas, né, que Jesus ensinou. Então o Espírito Santo ele não substitui Cristo em inferioridade. Ele continua a presença de Cristo entre os crentes. João apresenta o Espírito como a presença ativa de Jesus após a ascensão. Diferente da manifestação temporária do Antigo Testamento, agora ele fica para sempre. A promessa é de habitação contínua e não de visita ocasional. Mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. Observe a harmonia trinitária. O Pai envia, o Filho participa desse envio. O Espírito testifica. Essa linguagem demonstra distinção pessoal e unidade de essência. Além disso, a Bíblia mostra o Espírito como advogado e intercessor, quando João usa o mesmo para Cristo. Lá em 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse advogado aqui é Paráclito. Então Cristo é o nosso advogado no céu, o Espírito é o nosso advogado na terra. Um intercede diante do Pai, o outro fortalece o coração. O Espírito Santo não é inferior ao Filho, ele é o outro Consolador. É da mesma natureza divina. Jesus subiu aos céus, então, mas não nos deixou órfãos. Então a igreja não é órfã, o Espírito é a presença contínua de Deus conosco. Então o Espírito, ele é o cumprimento da nova aliança. Então vamos ver esse slide. A presença do Espírito como cumprimento da nova aliança. A promessa profética de uma nova aliança. Muito antes de Cristo, Deus prometeu uma aliança diferente da antiga, não apenas externa, mas interna. Jeremias 31:33. A antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra, a nova seria escrita no coração. A presença do Espírito é o meio pelo qual essa promessa se cumpre. Um novo coração e um novo Espírito. Ezequiel amplia essa promessa, mostrando que não se trata apenas de instrução interna, mas de transformação interior. Ezequiel 36:26-27. Aqui o Espírito é apresentado como agente da obediência. A ética cristã no Novo Testamento é resultado da habitação do Espírito, e não mero esforço humano. A santidade deixa de ser imposição externa e torna-se transformação interna. Cumprimento em Cristo e na Igreja. O autor aos Hebreus confirma que essa promessa se cumpre na era da Igreja. Hebreus 8:10. O Pentecoste não foi apenas uma experiência espiritual, foi o início visível da nova aliança em operação. O Consolador prometido é o selo que estamos vivendo na nova dispensação da graça. O Espírito Santo é a evidência viva de que a nova aliança já começou. Então, antes, lei externa, agora, transformação interna. Antes, templo físico, agora, habitação no crente. Sinopse 1. O Espírito Santo é uma pessoa divina, distinta do Pai e do Filho, compartilhando plenamente da mesma natureza e glória divina. Agora chegou o tão esperado, tópico 2, a divindade do Espírito Santo. E aqui está ele, ó, o primeiro subtópico, o debate. Filioque, os atributos divinos do Espírito e os símbolos do Espírito. Então vamos para ele, o primeiro subtópico, que é bem polêmico, o debate filioque. Saiu um vídeo aí, tá viralizando, né, do pastor César Cavalcante,
comentando sobre isso no contexto, talvez, equivocado. Gosto bastante do pastor César Cavalcante, mas faço aqui uma crítica ao comentário que ele fez nesse vídeo. Para você que não viu, digita aí no YouTube. Pastor César Cavalcante comenta o filho o quê? Ou comenta, critica a revista da CPAD. Então ele fez um comentário sobre isso, só que ele disse que não conhece o comentarista e nem leu a revista. Ele apenas falou sobre o fato baseado num comentário errado, inclusive, tá, de um telespectador. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque a gente vai falar sobre esse debate aqui, por que é polêmico e o que a Assembleia de Deus acha disso, como que a gente se posiciona. Então, a palavra latina, filioque, ou alguns pronunciam como filioque, significa literalmente e do filho. Ela foi acrescentada ao credo niceno constantinopolitano para afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, reforçando o ensino bíblico sobre a relação trinitária. O próprio Jesus declarou: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O texto afirma que o Espírito Santo procede do Pai. O verbo grego é kiporeomai, significa sair de, é ter origem em. Então, proceder do Pai não tem nenhuma polêmica nisso. Contudo, Jesus também declara que ele enviará o Espírito, mostrando participação ativa do Filho. Paulo confirma essa ligação íntima em Romanos 8:9, quando ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então observe que o mesmo Espírito é chamado de Espírito de Deus e de Espírito de Cristo, revelando unidade essencial. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Gálatas 4, versículo 6. Então aqui vemos o Pai enviando o Espírito, que é chamado Espírito de seu Filho. Então temos que entender, vamos para o contexto histórico. No século IX, a igreja enfrentou heresias, arianismo, que negava a plena divindade do Filho, como eu já disse, os pneumatomáticos, que negavam a divindade do Espírito. E em 381, o concílio de Constantinopla, ele foi reafirmado, a questão do Espírito, foi reafirmado ali, que Pai, Filho e Espírito possuem a mesma essência, o homozíos. Até aí tudo bem. O credo declarou: e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai. Até aqui não teve nenhum problema. E com o Pai e o Filho, juntamente adorado e glorificado. Mas, posteriormente, no Ocidente, acrescentou-se o termo e do Filho, que é o Filho o quê? Para enfatizar comunhão eterna entre Filho e o Espírito. Aí foi acrescentado esse e do Filho, esse Filho o quê? Foi aqui que veio a confusão. Bom, mas dentro do contexto histórico da época, o próprio Agostinho ensinava que o Espírito procede do Pai e do Filho como vínculo eterno de amor entre ambos. A questão não é meramente histórica, mas profundamente trinitária. A procedência do Espírito revela unidade na essência, distinção nas relações pessoais e harmonia eterna dentro da Trindade. Então, negar a participação do Filho na missão do Espírito enfraquece a compreensão da comunhão trinitária. A obra do Espírito nunca é independente de Cristo. Onde o Espírito age, Cristo é exaltado. A experiência espiritual autêntica é cristocêntrica. A Trindade não é uma fórmula abstrata, é o fundamento da nossa salvação e da nossa comunhão com Deus. Por isso eu trouxe um cartaz sobre isso. O grande cisma e o acréscimo do Filioque, em 1054. O que foi o grande cisma? O grande cisma de 1054 marcou a separação formal entre a Igreja do Ocidente, que é a Igreja Católica de Roma, e a Igreja do Oriente, que é a Igreja de Constantinopla. Embora houvesse diferenças culturais, políticas e litúrgicas, uma das principais tensões teológicas foi o acréscimo do termo Filioque ao credo. Esse Filioque, que já vimos, significa e do Filho. Então, a questão teológica. O credo original, o credo de Constantinopla, que reafirmou o credo niceno, ele dizia assim: e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai. A Igreja Ocidental acrescentou que procede do Pai e do Filho, baseando-se em textos como o de João 15:26 e também Romanos 8:9. Em João 15, Jesus diz que quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai testificará de mim. Então ele mostra essa relação do Filho também no envio. O Oriente argumentava que o Pai é a única fonte, era o axé, dentro da Trindade. Alterar o credo sem concílio ecumênico era inaceitável.
O Ocidente defendia que o Espírito procede do Pai por meio do Filho. A comunhão eterna entre Pai e Filho inclui a expiração do Espírito. Agostinho ensinava que o Espírito é o vínculo de amor entre Pai e Filho. Mais que uma palavra, o conflito envolveu autoridade papal, diferenças culturais entre, por exemplo, o latim e o grego, tensões políticas entre Roma e Constantinopla. Em 1054 houve excomunhões mútuas, oficializando a divisão. Nasciam formalmente a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Significado teológico. A discussão não era apenas semântica, mas sobre relações eternas na Trindade. Origem pessoal do Espírito. A autoridade da Igreja na formulação doutrinária. A palavra procede, vem do latim procedere, é sair, avançar. No grego, ekporelmai, que indica origem a partir de uma fonte. Então, o acréscimo do filioque foi um dos fatores centrais do grande cisma. A controvérsia mostra como a doutrina da Trindade não é detalhe secundário, mas fundamento da fé cristã. Hoje, muitos diálogos teológicos reconhecem que, apesar da divisão histórica, ambas as tradições, embora tenham seus erros teológicos, mas afirmam a plena divindade do Espírito e a unidade essencial da Trindade. Ou seja, tanto a Igreja do Ocidente, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, quanto a Igreja de Constantinopla, que é a Igreja Ortodoxa Oriental, acreditam na divindade do Espírito. Vamos lá, gente, para o subtópico 2, porque, como eu disse, é muito assunto. Mas vamos lá. Os atributos divinos do Espírito. Então, o Espírito Santo não possui apenas funções divinas. Ele possui atributos exclusivos da divindade. Então, tudo que é próprio do Pai e do Filho, quanto à essência, também pertence ao Espírito. Isso comprova sua deidade. Por exemplo, a onipotência. Ele tem poder absoluto. A palavra onipotência vem do latim, né, a junção de duas palavras, omni, que é todo, e potens, que é poderoso. Então, o Espírito Santo também é todo poderoso. O Espírito manifesta poder soberano na obra de Deus. Paulo diz aos Romanos, capítulo 15, versículo 19, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, os arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então o Espírito ele age com autoridade criadora também, regeneradora e capacitadora. Então isso afirma que os milagres apostólicos não são apresentados como manifestação direta do poder divino do Espírito. Então nós não servimos, novamente reafirmando, nós não servimos a uma força limitada, mas o Deus Todo-Poderoso, sem limites. Ele é onipotente. Ele também é onisciente. Também vem dessa palavrinha omni, mas cientia, que é conhecimento. Então, o Espírito Santo, ele é todo conhecedor. Eu li o texto aqui que só ele conhece tanto o homem quanto Deus, porque ele é Deus. Então, Paulo também diz aos Coríntios, capítulo 2, 10 e 11, o Espírito Santo ele penetra todas as profundezas de Deus, porque só ele conhece Deus. Então, somente Deus conhece plenamente Deus. O Espírito sonda as profundezas, né, é uma expressão que indica conhecimento absoluto. Em Atos, por exemplo, Paulo disse a Ananias e Safira, Atos capítulo 5, por que mentiste a Deus? Então, em Atos 5 é uma da declaração mais direta da divindade do Espírito. Nada está oculto diante dele. Por quê? Porque ele é onisciente. E ele também é onipresente. Também, a palavrinha omni é sempre a mesma, tá? Do latim. É tudo. E praesentia, que é presença no latim. O salmista declara, né, no Salmo 139, é um salmo lindo, né? Verso 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás aí. Se eu fizer no Sheol, ou no inferno, né, a minha cama, eis que ali tu está também. Mas ele está até no inferno, a presença dele preenche todo o universo. Não há lugar que ele não pode estar. Aí ele diz, se eu tomar as asas da alva e subir e habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra me sustentará. Então não há lugar onde o Espírito não esteja. Calvino, ele afirma que esse texto associa claramente a presença do Espírito à presença do próprio Deus. Então, a sua presença consola e também confronta. O Espírito Santo também é eterno. O Espírito não possui início. Ele não surgiu no Pentecostes. Ele não possui fim. Lá em Gênesis 1, a gente já vê na criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus já se movia sobre as águas. O autor aos Hebreus chama o Espírito de eterno, em Hebreus 9,14, quanto mais ao sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado. Então, eterno significa sem começo, sem fim. É um atributo exclusivo da divindade. Atanásio argumentava que, se o Espírito é eterno, não pode ser criatura. O Espírito que habita no crente é o Deus eterno agindo na história. Os atributos do Espírito não lhe foram concedidos, são inerentes à sua natureza. Ele é todo poderoso, ele é todo conhecedor, ele está presente em todo lugar, ele é eterno e outros atributos da divindade que são também atributos, já diz, né, atribuídos ao Espírito Santo. Essas perfeições
pertencem somente a Deus. Então, logo, o Espírito Santo é plenamente Deus, da mesma essência do Pai e do Filho. Negar seus atributos é diminuir a pessoa da Trindade, tá bom? Então, o Espírito Santo na origem de todas as coisas. Desde o princípio, o Espírito já atuava, conforme a gente viu aqui em Gênesis 1, no versículo 1 também 2. A expressão se movia, aqui no texto, traduz o hebraico rashaf, que significa pairar, vibrar, como uma ave, né, que protege seus filhotes, como Deuteronômio 32:11. A imagem comunica cuidado ativo e poder organizador. O Espírito não é espectador da criação, mas é agente ativo na formação e ordenação do cosmos. O mesmo Espírito que trouxe ordem ao caos pode trazer ordem à nossa vida. O Espírito como fonte da vida. A vida procede do sopro divino. Jó 33:4. A palavra Espírito no hebraico é ruach, que significa vento, sopro ou fôlego. Salmo 104, verso 30. O Espírito não apenas criou, ele sustenta e renova. No Antigo Testamento, o Espírito é frequentemente associado à vida física e renovação da criação. Toda a vida depende continuamente da ação sustentadora do Espírito. O Espírito na nova criação. A atuação criadora do Espírito aponta para algo maior, a regeneração. Se ele deu a vida ao mundo, também dá vida ao coração morto. João 3:5. A nova criação é obra do mesmo Espírito que atuou em Gênesis. A regeneração é uma recriação operada pelo Espírito no interior do homem. O Deus que criou o universo é o mesmo que recria o pecador. Então, o Espírito Santo é agente da criação, doador da vida, sustentador do universo, autor da nova criação. Se ele possui poder para formar o cosmos, possui poder para transformar o coração humano. A pneumatologia não começa em Atos, começa em Gênesis, tá? Diria até mais. Começa na eternidade. Subtópico 3, os símbolos do Espírito. Então as Escrituras mostram símbolos para representar o Espírito Santo. E essas figuras são usadas para revelar aspectos do caráter e da sua atuação do Espírito Santo. Esses símbolos, né, não definem em essência, mas ajudam a compreender sua obra. Por exemplo, o Espírito Santo é um dos símbolos usados para representar o Espírito Santo é o fogo. E isso indica purificação e poder. No Pentecostes, o Espírito foi manifestado com fogo, né, e viram línguas repartidas como que de fogo. O fogo nas Escrituras representa a presença santa de Deus e sua ação purificadora. Purifica, fortalece o crente para o serviço. Outro símbolo é a água. A água é símbolo de vida, de renovação. Jesus declarou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E João, ele diz isso, que ele já tinha recebido o Espírito Santo quando ele escreveu, ele já tinha esse entendimento. Então ele diz: e isto dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Então a água simboliza vida, refrigério e abundância. O termo grego para o Espírito, pneuma, pode indicar movimento invisível e vital. A imagem aponta para a promessa escatológica de Ezequiel 47, né? A promessa do rio de vida que flui do tempo. Então o Espírito ele não é estagnação, mas é um fluxo constante de vida interior. Outro símbolo é o vento, que indica invisibilidade e soberania. Jesus explicou para Nicodemos em João 3:8, o vento assopra para onde quer. Ouvem a sua voz, mas não sabem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o ruach do Antigo Testamento, vento, né, no grego pneuma, carrega essa mesma ideia. Então, ambos comunicam um movimento invisível, porém real. Nós vimos isso no Pentecoste também. Ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. O vento não é visto, mas os seus efeitos são inegáveis. Então, nem sempre vemos o agir do Espírito, né, mas percebemos os seus frutos. Outro símbolo é o óleo, né, ou azeite, que era usado na unção e na consagração. Então, o óleo ou azeite no Antigo Testamento era usado para separar alguém para o serviço, né, sagrado. Então, por isso que essa pessoa era consagrada. E Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios 1, 21, 22, mas os que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. 1 João 2,20, e vós tende a unção do santo, e sabei tudo. Essa palavra unção indica a capacitação divina para compreender e servir. Então, a unção espiritual refere-se à iluminação interior,
que é concedida pelo Espírito. Vamos parar de passar óleo na parede, passar óleo no carro, passar... Gente, pelo amor de Deus. A Bíblia ainda manda ungir enfermos, mas a unção que capacita, que consagra, que dá poder, é a unção do Espírito. O outro símbolo é pomba. Ele desceu em forma corpórea de pomba. Pomba indica mansidão e também paz. Então, no batismo de Jesus, a gente vê o céu se abrindo, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba. Então, a pomba simboliza pureza, simplicidade e paz. O próprio Jesus, quando envia os discípulos, ele diz: sede prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Então, a pomba simboliza simplicidade também. Enquanto o fogo, ele purifica com intensidade, aqui nós vemos a suavidade da presença divina. O Espírito opera tanto com poder, tá, crente assembleano? Ele opera com manifestações visíveis, corporais, corpóreas que seja, mas ele também atua na simplicidade, na mansidão, né? A gente vê, por exemplo, o fruto do Espírito: amor, paz, né? Benignidade, paciência, né? Longanimidade. Então, o Espírito produz em você domínio próprio, né? Nem sempre é o machado poder. Então, a pomba simboliza isso. Portanto, o fogo purifica e capacita, a água vivifica e renova, o vento age soberanamente, o óleo consagra e ilumina, e a pomba manifesta a paz e mansidão. Eles não se definem, tá? Eles não definem, perdão, a essência do Espírito, mas ilustram a sua atuação. Então, o Espírito Santo é o Deus vivo agindo com poder, vida e graça no meio do seu povo, tá? Sinopse 2. A natureza divina do Espírito Santo é evidenciada tanto por seus atributos quanto pelos símbolos que as Escrituras lhe atribuem. Tópico 3. As obras do Espírito Santo. O Espírito Santo é a encarnação, o Espírito Santo é a ressurreição e o Espírito Santo é a santificação. Subtópico 1. O Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela claramente a atuação do Espírito como agente divino na concepção de Jesus. O anúncio do anjo a Maria declara, né, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então a expressão te cobrirá com a tua sombra remete à nuvem da glória que cobriu o tabernáculo. Lá em Êxodo 40, 34, por exemplo, esse termo é utilizado. Isso indica a ação soberana e santa de Deus. E essa palavra, para espírito, pneuma, que significa vento, é uma vida que procede de Deus. Então Lucas apresenta aqui uma ação criadora semelhante à de Gênesis 1, 2. É uma nova criação iniciada no ventre de Maria. A salvação não começa no esforço humano, mas na iniciativa sobrenatural de Deus. E aí Mateus, ele confirma, lá em Mateus capítulo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, deposta com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E o anjo declara a José, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Então, embora concebido pelo Espírito no tempo, Cristo é eternamente filho do Pai. Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, e cujas saídas são desde o princípio, desde a eternidade. O próprio João diz em João 1:1, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, o Logos, a palavra, é uma expressão perfeita de Deus. O Filho, ele é gerado eternamente pelo Pai e assumiu a natureza humana. Então, Jesus, ele não começou a existir em Belém, mas ele entrou na história. E a encarnação é uma ação conjunta da Trindade. Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Filipenses 2:7 diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem. O Pai, então, envia, o Filho assume a natureza humana, mas é o Espírito que opera o milagre da concepção. A palavra encarnação vem do latim incarnatio, que significa tornar carne. E F.F. Bruce destaca que a concepção virginal evidencia a iniciativa divina na redenção. A participação direta do Espírito na encarnação confirma sua divindade. Então, criar vida no ventre de uma virgem é uma obra exclusiva de Deus. O mesmo Espírito que pairava sobre o Gênesis agora inicia a nova criação em Cristo. Se ele operou o milagre da encarnação, também pode operar o milagre da regeneração em nós. Portanto, a encarnação não é apenas um evento histórico, é a revelação do Deus Trino agindo para salvar. Então, algumas heresias históricas sobre a encarnação e o papel do Espírito. O docentismo, afirmava que Cristo só parecia humano. O termo vem do grego dokel, aprendemos tudo isso aqui no primeiro trimestre do ano passado, significa parecer. Essa heresia afirmava que Jesus não tinha corpo real, apenas aparência humana. Qual é o problema? Se Cristo não assumiu carne verdadeira, não houve redenção real. A fé cristã
afirma que Deus entrou verdadeiramente na história. O arianismo, que afirmava que o Filho foi criado, ensinado por Ário, no século IX, afirmava que o Filho não era eterno, mas a primeira criação de Deus. Se Cristo fosse criatura, não poderia salvar plenamente. Já li aqui João 1 e Miqueias 5:2 mostra que ele é eterno. O Concílio de Nicéia, de 325, afirmou que o Filho é da mesma substância, o homousios, do Pai. Nossa salvação depende da plena divindade de Cristo. Os arianistas, hoje é visto os testemunhos de Jeová. Não morreu não, só assumiu uma nova roupagem. O apolinarismo. Cristo não tinha mente humana. Então, Apolinário ensinava, todos esses surgiram de dentro da igreja mesmo, tudo presbítero, Ário, Apolinário e outros, Mas Cristo, para Apolinário, ele tinha o corpo humano, mas sua mente era substituída pelo Logos divino. Qual é o problema disso? Cristo não teria assumido a humanidade completa. A Escritura mostra sua humanidade integral. Gregório de Nazianzo afirmou: o que não é assumido não é redimido. Cristo assumiu nossa natureza completa para redimi-la completamente. Implicação pneumatológica. Negar a verdade, a verdadeira encarnação, afeta também o papel do Espírito. Se Cristo não foi plenamente homem, sua unção pelo Espírito seria simbólica. Sua dependência do Espírito seria aparente. Seu modelo de vida no Espírito perderia sentido. Mas a Escritura afirma: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Isaías 11:2. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então o Espírito não atuou em uma aparência humana, mas na verdadeira humanidade do Filho. As heresias tentaram negar sua humanidade, negar sua divindade, dividir sua natureza. A fé cristã histórica afirma: verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, concebido pelo Espírito, Filho eterno do Pai. Defender a encarnação é preservar o coração do Evangelho. Subtópico 2. O Espírito Santo e a ressurreição. Vida e autoridade sobre a morte pertencem somente a Deus. Não é? João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. A ressurreição de Cristo não foi um ato isolado, foi uma obra trinitária. O Pai ressuscita o Filho. Pedro declara: o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 2:24. A expressão ânsias da morte transmite a ideia de dores de parto. A morte não pôde conter o autor da vida. A cruz não foi derrota, mas passagem para a vitória divina. O Filho tem poder sobre a vida. O próprio Jesus afirmou: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Ele está falando da vida dele. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. João 10:18. Disse-lhe Jesus: sua ressurreição é vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Então a palavra ressurreição, anástase, significa literalmente levantar-se novamente. Cristo não apenas ressuscitou, ele é a própria ressurreição. E o Espírito como um agente vivificador. Paulo revela a ação direta do Espírito em Romanos 8:11, quando ele diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal e pelo seu Espírito que em vós habita. O verbo vivificará significa dar vida, tornar vivo. O Espírito é o comunicador da vida divina. O Espírito que operou na ressurreição histórica de Cristo opera agora na vivificação espiritual do crente e futuramente na ressurreição corporal. Paulo também afirma: em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção, possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios 1:13-14. E essa palavra penhor, é o arrabon, significa, indica garantia antecipada, sinal de algo que será plenamente cumprido. Então o Espírito em nós é a garantia de nossa futura ressurreição. Portanto, a ressurreição é obra do Deus triuno. O Pai ressuscita, o Filho retorna à vida, o Espírito vivifica. Se o Espírito participou da vitória sobre a morte, ele é plenamente Deus. E o mesmo Espírito participou da vitória, e o mesmo Espírito que levantou Cristo dos mortos, habita no crente. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento passado, mas é a promessa de vida para o nosso futuro. Então, o Espírito e a ressurreição final dos crentes. O corpo ressuscitado, continuidade e transformação. Paulo ensina. Assim, também,
a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Ressuscitará indica, no termo grego, né, egeiro, é levantar, despertar. Não é substituição do corpo, mas transformação. O corpo glorificado mantém identidade, mas é revestido de incorruptibilidade. Corpo espiritual não significa imaterial, mas corpo plenamente governado pelo Espírito. A esperança cristã não é escapar do corpo, mas vê-lo redimido. O modelo é o Cristo glorificado. Nossa transformação seguirá o padrão do Cristo ressurreto, Filipenses 3:21, e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A palavra transformará, no grego, é o metachematizo, que indica mudança de condição externa, preservando a identidade. O mesmo poder que sujeitou a morte atuará em nós. A ressurreição final não é apenas consolo emocional, mas promessa concreta baseada no poder soberano de Cristo. Nossa esperança não é simbólica, é corporal e real. O Espírito como garantia da glorificação. Paulo conecta a esperança do Espírito à promessa futura. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O verbo vivificará, né, já aprendemos que significa dar vida plena. O Espírito é o agente da futura restauração corporal. Ele também é chamado de penhor. Né? O penhor, já vimos que refere-se a uma garantia antecipada, um depósito que assegura o cumprimento total. Então, o Espírito em nós é a antecipação da glória que ainda será revelada. Cada experiência de vida no Espírito é prenúncio de eternidade. Então, a ressurreição final é clareza baseada na ressurreição de Cristo, obra do Deus triuno, garantida pela habitação do Espírito. O Espírito que vivificou Cristo vivificará também os que nele creem. A esperança cristã não termina no túmulo, mas atravessa a morte e culmina na glória. Subtópico 3, o Espírito Santo e a santificação. Então, o Espírito não apenas convence do pecado, ele transforma o coração e molda o caráter do crente. Jesus declarou, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essa palavra convencerá, no grego, é o elencho, que significa expor, trazer à luz, mostrar a culpa. Mas o Espírito Santo não apenas revela o pecado, ele opera em nós mudança. Né? 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então, transformados, né, é um metamorfo, indica mudança profunda de natureza, e não somente exterior. John Stott diz que a santificação, é a restauração progressiva da imagem de Deus no crente. O Espírito não melhora comportamentos superficiais, ele renova o interior. Deus nos chamou para a santidade, Efésios 1:4, como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, 2 Tessalonicenses 2:13. Então, a santificação ela tem duas dimensões, né, vamos dizer assim. A santificação posicional, tá? Ou seja, no momento da conversão, o crente ele é santificado. Né? 1 Coríntios 6:11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados no nome do Senhor pelo Espírito Santo do nosso Deus. E também a santificação progressiva, que é o crescimento contínuo. Hebreus 2:14, né? Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Então, a palavra santificação também é a santificação final, tá? Que aí é a glorificação. Na ressurreição, receberemos um novo corpo glorificado. Aí alcançaremos a estatura perfeita de Cristo. É a santificação final, a glorificação. Então, gente, a palavra santificação vem do latim sanctificatio, meu Deus do céu. Significa tornar santo, separar para Deus. Então nós somos declarados santos em Cristo, chamados a viver essa realidade diariamente. O Espírito que habita no crente, desde a regeneração até a glorificação, habita conduzindo-nos em santidade. Agora, ele não vai fazer tudo por você.
Com tudo isso, tá, existe responsabilidade humana. Paulo exorta os Gálatas, capítulo 5:16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele também adverte, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, entristecer o Espírito indica resistir à sua atuação. No entanto, a santificação não é mero esforço humano. 1 Pedro 1:2 é eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. Então, somente Deus pode transformar o interior. Ezequiel 36:26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então a santificação é fruto da presença ativa do Espírito e não apenas da disciplina moral. Disciplina é importante, mas sem o Espírito não há verdadeira transformação. Então a santificação começa na conversão, contudo, com o processo diário, culmina na glorificação. Ela é obra do Espírito Santo e isso confirma sua plena divindade, pois somente Deus pode mudar o coração humano. O mesmo Espírito que convence é o que transforma, sustenta e aperfeiçoa. Então, santidade não é peso religioso, é vida moldada pela presença de Deus. O Espírito e a restauração da imagem de Deus. A imagem de Deus na criação. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. A expressão imagem traduz o hebraico selem, que indica representação, reflexo visível. O homem foi criado para refletir o caráter e a glória de Deus na terra. O pecado não destruiu a imagem, mas corrompeu. A imagem distorcida pelo pecado. Após a queda, a humanidade passou a refletir mais a natureza caída do que a glória divina, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Destituídos carrega a ideia de carecer, ficar aquém. O problema do pecado não é apenas moral, é ontológico, afeta quem somos. O Espírito restaura a imagem em Cristo. A restauração ocorre pela união com Cristo. E vos vestistes do novo e se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Colossenses 3:10. Esse conforme, no grego, simorphos, indica moldado no mesmo padrão. A santificação é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo em caráter e conduta. O Espírito é o agente dessa transformação, segundo Coríntios 3:18. Somos transformados de glória em glória. Transformados, eu já te mostrei aqui que é o metamorfo, que indica mudança profunda e contínua. É o Espírito restaurando em nós aquilo que fomos criados para ser. Então, criados à imagem de Deus, a imagem foi afetada pelo pecado. O Espírito a restaura em Cristo. A santificação não é apenas abandonar o pecado, é voltar a refletir Deus. Quanto mais o Espírito governa a vida, mais a imagem de Cristo se torna visível. Sinopse 3. As ações do Espírito Santo na encarnação, na ressurreição e na santificação evidenciam seu poder soberano e sua atuação constante na vida da igreja. Conclusão: reconhecer a divindade do Espírito Santo aprofunda nossa compreensão da Trindade e fortalece nossa fé no Deus único que subsiste entre as pessoas. Embora seja distinto do Pai e do Filho, o Espírito é coeterno e coigual, compartilhando da mesma essência, autoridade e glória. Como Consolador, ele dá continuidade à obra de Cristo e faz morada no coração dos crentes. Sua atuação é real e poderosa, promovendo transformação, sustentando a edificação da igreja, iluminando o ensino da palavra e impulsionando a missão no mundo. Que vivamos sensíveis à sua direção, caminhando sob sua influência e permanecendo firmes até o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar a orarmos para terminarmos mais essa lição. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos aqui de falar da Tua Palavra, de ensinar a Tua Palavra. Quero pedir a cada professor que aqui ficou atento, Pai, querendo extrair mais para apresentar aos alunos da sua igreja. Abençoe esse professor, Pai. Abençoe a Escola Bíblica Dominical. Abençoe cada aluno. Que essa aula seja edificante e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Queridos, não perca os próximos vídeos aqui do canal. A lição de número 9 irá trabalhar o título Espírito Santo, o Regenerador. Se Ele permitir, eu te espero até a próxima lição. Espero ter contribuído para essa lição. Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Um abraço.